A aula de hoje, então, ela envolve vibração livre em pêndulos compostos, tá? Nós já trabalhamos na aula passada pêndulo simples. O pêndulo simples é uma condição onde toda a massa do sistema ela está colocada lá no ponto de movimento, né, no ponto onde a massa está colocada. A massa é toda concentrada em um único ponto no pêndulo simples, tá? Diferente do pêndulo composto, que é o que na prática existe, tá? Na prática sempre nós vamos ter um pêndulo composto. E um pêndulo composto, então, ele é alguma coisa assim, tá? É um corpo articulado em um ponto que não seja o seu centro de massa. Ele oscila em relação a esse ponto de articulação sob sua própria força gravitacional. Esse é o pêndulo composto. Então, aqui, ó, nós temos o centro de massa, ó, esse pontinho aqui representa, então, o centro de massa do sistema, tá? Nós temos uma figura geométrica qualquer, tá? Representando, então, o pêndulo composto. Temos o centro de massa, o centro de gravidade do pêndulo composto, tá? E esse pêndulo, então, ele gira, né, sobre um ponto qualquer que não é o seu centro de massa. Ele não gira em relação a esse ponto aqui, ó. Ele gira em relação a um ponto qualquer, tá? E o seu movimento, né, é dado a partir da força gravitacional. Então, ele é um pêndulo composto, então, tá? Então, a fim de fazer a dedução da expressão, né, a gente vai colocar também o peso como agindo no centro de massa dele, no centro de gravidade, no CG dele, e esse CG está em relação ao ponto de giro a uma distância D. Então, ó, essa distância que nós estamos colocando aqui é a distância D em relação ao centro de giro, tá? O que mais? Para fazer a dedução, esse objeto, esse pêndulo composto, ele tem uma certa inércia, momento de inércia de massa polar, que depende da figura geométrica que está representada pelo pêndulo, tá? Pode ser um retângulo, pode ser um triângulo, pode ser uma lua, pode ser qualquer superfície, né? Então, nós precisamos saber qual que é o momento de inércia de massa polar desse corpo, tá? Lá em relação à estática, esse J0 também ele é visto como I0, tá? Isso aqui não é o πd ao cubo, πd na 4 sobre 64, tá? É momento de massa, tá? Mas ele, nos outros livros, né, ele é conhecido por I0. Aqui no livro do Hall, de vibrações mecânicas, eles colocaram, né, esse termo como sendo J0, tá? E lá nos livros de mecânica 1, estática e dinâmica, ele se encontra como I0, certo? Então, quando vocês forem fazer uma relação com os livros de mecânica estática, procurem observar essa condição aqui. Você tem que sempre lembrar que o momento de inércia de massa, tá? Essa é a condição importante. Quando vocês lerem a variável, tem que estar identificado nela que é de massa, tá? Então, o que acontece, tá? Esse pêndulo, ele possui, então, um certo peso. A esse peso, nós vamos dar o nome dele de W, de weight, peso em inglês, né? Que é a massa vezes a gravidade. E esse peso, a gente sabe que ele age sempre, né, para baixo, né, no sentido, né, do centro da Terra. Então, se nós deslocarmos esse pêndulo, então vamos pegar aqui a linha principal, aqui, ó, a linha que parte do centro de giro, que passa pelo centro de massa. É essa linha aqui, ó. Se nós deslocarmos esse pêndulo de um certo valor θ, então esse θ, né, que está colocado aqui, ó, ele representa, então, a coordenada usada para representar o sistema. É o θ, tá? Como antes, novamente é o θ, tá? E aí, então, quando nós deslocamos de um certo sentido, né, vai aparecer um torque restaurador. Se nós deslocarmos, então, do ponto de equilíbrio,
estaria aqui mais ou menos o ponto de equilíbrio, então, ó, desse ponto de equilíbrio, deslocando o objeto para cá, tá? Girando ele de θ, certo? Vai aparecer, então, um torque restaurador, tá? Um torque que tende a, novamente, fazer com que o pêndulo volte à posição de equilíbrio. E aí esse torque restaurador, né, ele é dado, então, por essa força, o peso vezes seno de θ, vezes, então, o diâmetro d, que representa, então, a distância do centro de giro até o CG do sistema. Esse W seno de θ é essa coordenada aqui, ó. Essa coordenada. Nós temos, vamos começar aqui, ó. Aqui está o ângulo θ, certo? Aqui está o ângulo θ, então aqui em cima. Opa! Aqui está o ângulo θ. Então, aqui, ó, forma um triângulo retângulo aqui embaixo, onde este ângulo aqui dentro, ó, é o ângulo θ. Como este... Deixa eu colocar aqui uma cor diferente, né? Como esse vetor aqui, ó, é o vetor peso, nós queremos encontrar, na realidade, este vetor aqui, ó, que é o vetor que eu coloquei aqui a verde agora. Tá? Então, isso forma um triângulo retângulo, ó. Esse triângulo retângulo é isso aqui, ó. Se nós colocarmos ele aqui, né, ó, só colocando na forma de um triângulo, né, essa componente aqui é θ, e essa componente aqui é massa vezes gravidade. Essa componente aqui, ó. Então, o que eu quero determinar é esse vetor aqui, ó. Esse vetor, então, é massa vezes gravidade vezes o seno do ângulo θ. Forma um triângulo. Então, este vetor mg seno de θ, ele está, na verdade, nessa posição aqui, né? Ele está aqui no centro de massa. E aí, então, nesta posição, tá? Nessa posição, se nós multiplicarmos pela distância d, nós calculamos o torque restaurador, que é esse aqui embaixo, então. Esse torque restaurador, ele tende a levar o pêndulo para a posição de equilíbrio dele, quando deslocado de um certo valor θ. Bom, para fazermos, então, a dedução dessa equação matemática, então, a gente precisa fazer, então, o somatório, como isso aqui está associado com movimento de rotação, é giro. Então, o somatório de momentos em relação ao CG do sistema é igual ao somatório de momentos efetivos. Nós sabemos que sempre, para fazer a dedução, a direção da força restauradora, a direção do torque restaurador, nós vamos dar o sentido de negativo para fazer o somatório. Então, essa força, que é o mg seno de θ, ela no somatório de forças, ela é negativa. E as outras, então, são positivas, em sentido contrário, são positivas. Então, a gente sempre procura colocar o negativo, tanto faz também, no final das contas vai dar a mesma coisa. Mas a gente coloca, então, a força restauradora, né, como sendo o sentido negativo. E aí, se nós fizermos, então, esse somatório de forças igual a... somatório de momentos igual a somatório de momentos efetivos, os momentos efetivos estão ligados com a aceleração do sistema. Então, esse somatório de momentos efetivos é, no final das contas, o momento de inércia vezes a aceleração angular. Está aqui ela, ó. É esse cara aqui, ó. Tá? Então, ele vai provocar, então, um J0 vezes a aceleração angular. Então, somatório de momentos será igual a J0 vezes a aceleração angular. E assim, essa equação do movimento, então, fica. Se para cá, então, para baixo, o sentido é negativo, vai ficar, então, que eu tenho, no sentido de torque, essa força aqui, menos massa, vezes gravidade, vezes seno de θ, igual, então, a J0 vezes a aceleração angular. Passo para o outro lado da igualdade, fica
menos J0 vezes aceleração angular e menos massa vezes gravidade vezes seno de θ igual a zero. Divido tudo por menos 1, que fica então essa expressão final aqui, ó. J0 vezes aceleração angular mais ômega d seno de θ igual a zero. O ômega então, está aqui representado então como sendo o peso. Essa equação é uma equação diferencial não linear, porque tem o seno de θ, né? Eu tenho o seno, então ela não é linear, tá? Ordinária de segunda ordem. Ordinária porque ela é uma equação, né, onde ela é igual a zero. Então, ela é homogênea, ordinária, de segunda ordem, porque tem o termo aceleração derivada segunda do deslocamento. Então, no final, o que importa é essa expressão aqui, que representa, então, a equação diferencial ordinária homogênea de segunda ordem. Então, esse aqui é a expressão do modelo matemático, né, aqui ainda não linear, para representar o pêndulo composto. Bom, essa equação, nós sabemos que para pequenos deslocamentos, para transformá-la em linear, nós podemos dizer que o seno de θ é igual a θ. Então, valendo dessa expressão, até mais ou menos 10 graus, aproximadamente 10 graus, seno de θ é igual a θ. E aí, temos o pulo do gato para resolver, então, a equação diferencial. Pode falar. Professor, em todos os cálculos, a gente considerar que o seno de θ igual a θ simplifica bastante, né? Sim, sempre. Para vibrações, a gente sempre vai considerar pequenos deslocamentos? Sim, porque a vibração é um pequeno deslocamento sempre, né? Ela não tem uma amplitude muito grande sempre. Sempre a vibração é pequena. Porque a gente até considerar que a velocidade máxima, né? Sempre considerar cálculo para velocidade máxima em pequenos deslocamentos simplifica bastante, né? Que a gente viu no cálculo passado. Sim, e a gente vai também resolver sempre para isso. É claro que vão ter casos que isso não acontece, mas daí o erro vai ser grande, né? A gente já sabe que vai ter um erro grande no fazer essa abordagem aí. Mas sempre a gente vai considerar isso. Vibrações são sempre pequeníssimos deslocamentos, tá? E, na maior parte das vezes, a gente considera na solução da equação diferencial a velocidade inicial igual a zero, que simplifica bastante tudo, né? Sempre vai ser assim, tá? E aí, então, nós caímos, então, nessa expressão aqui, ó. Simplificou bastante, ó. Aí, agora, então, com ela, ó, eu simplifiquei o seno de θ por θ. Aí, agora, eu posso dividir toda a expressão dividir ela por J0. Por que isso? Porque eu preciso deixar a equação diferencial nesse formato, com o 1 multiplicando aqui o valor da aceleração angular, tá? E o que sobra nessa expressão aqui é a frequência natural do sistema. Então, se nós pegarmos essa equação e dividirmos toda por ela, vamos ter isso aqui, ó. Aceleração angular mais massa vezes gravidade vezes d sobre o J0 vezes deslocamento angular igual a zero. E isso aqui representa, então, a aceleração, a frequência natural do sistema ao quadrado. Então, ela pode ser representada ainda assim, ó. Mais ômega n ao quadrado vezes θ igual a zero. Essa é a forma que a gente encontra em todos os livros. Só que por trás dela sempre vou ter o ômega n, que vai ser uma expressão diferente para cada caso. Então, a frequência natural desse pêndulo é essa aqui agora, tá? Massa vezes gravidade vezes d sobre J0. Então, sabendo a distância do centro de giro até o CG da figura, nós conseguimos, então, determinar
essa frequência natural, tá? Ok? Então, a equação vai ser essa aqui. E o J0, pessoal, então, depende da forma da figura geométrica do sistema, do pêndulo, tá? Para alguns casos, a gente tem algumas formas prontas, ó. No caso do J0 de um disco, o J0 do disco é a massa vezes gravidade, vezes o diâmetro, eu estou nessa expressão aqui embaixo, né? Vezes o diâmetro do disco, ao quadrado, sobre 8 vezes gravidade, tá? No final das contas, o J0 é 1 meio, colocando em termos de raio, 1 meio mr ao quadrado. A gente conhece muito por essa fórmula aqui, ó. Então, ela é a forma de um disco que gira, tá? Então, esse disco, ó, ele poderia estar assim, ó, o disco. Ele poderia ser um disco circular, né? Girando, então, o centro de massa dele, ou seja, ele está aqui, ó, mas girando em cima desse ponto aqui, ó. Esse é o ponto de giro. Essa é a distância D. Então, esse disco que tem um J0 de 1 meio massa vezes R ao quadrado, se eu conheço a massa do disco e conheço o raio dele, então, né? O raio dele, eu posso calcular, então, a partir do D, qual é a frequência natural desse disco. Tá? Então, aqui está o θ. Tá? Tá aqui o θ. E aí eu tenho, então, a expressão, né? Colocando essas informações aqui, neste caso aqui, ó, nessa equação. Tá? Tá, bom, só para vocês lembrarem, né, então, né, que essa aproximação aqui, o seno de θ é igual a θ em sempre radianos, tá? Sempre que o θ aparece sozinho na expressão, como aqui, ó, não está dentro de um seno, dentro de um cosseno, tangente, sempre a gente tem que aproximar pelo radiano, tá? Então, sempre que ele estiver sozinho, sem estar dentro de um seno, sempre ele é em radianos, tá, gente? Tá? E o J0 de um retângulo, ó, é esse aqui, ó. 1 sobre 12 massa de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, se eu tenho um retângulo, ó, se eu tenho um retângulo, tá? Se eu tenho um retângulo de dimensão A e dimensão B, se eu fizer ele girar em cima desse ponto O aqui, ó, desse ponto O, tá? Desse ponto O, ele, então, esse retângulo tem uma massa e tem as dimensões. Então, o J0, dado para essa fórmula aqui, ó, 1 meio de massa, 1 sobre 12, desculpe, 1 sobre 12 massa, vezes A ao quadrado mais B ao quadrado. Eu conheço também a massa. Ó, conheço o J0, deixa eu colocar aqui na fórmula. Vamos ver aqui, vermelho. Eu conheço o J0, então, pela fórmula. Conheço a massa, que é a espessura, está relacionada com a espessura da figura geométrica. Conheço a gravidade e aqui está o centro de giro dele. Conheço a distância D, do centro de giro até o CG da figura, tá? O CG de massa. Aí, então, eu posso calcular a frequência natural desse sistema girando em cima desse ponto O aqui, tá? Então, ok? E aí eu posso representar, então, todo esse movimento a partir, né? Posso representar ele ao longo do deslocamento, ao longo do tempo, a velocidade ao longo do tempo e também a aceleração dele ao longo do tempo. Então, por exemplo, eu tenho uma viga. Uma viga, geralmente, ela tem uma seção, né? Uma viga de uma peça, uma construção mecânica, né? Ela tem um formato de um retângulo. Se ela girar em cima desse... Aqui está o CG dela, tá? Se essa viga girar em cima deste ponto aqui, ó, tá? Eu vou ter uma frequência natural dela. Ela vai ter uma frequência natural, tá? Lembrem que os deslocamentos são sempre muito pequenos em vibrações, tá? Então, se ela vibrar e estiver trabalhando em cima dessa articulação aqui, eu vou ter como calcular, então, a frequência natural dela, né? E, a partir daí, verificar se as frequências
naturais do sistema são próximas das frequências de oscilação do sistema, né? Vai ter um motorzinho, né, que vai estar ligado ali. Será que isso vai dar algum problema ou não? Então, a gente pode fazer isso, tá? Eu lembro que teve uma vez que eu levei lá na sala de aula da universidade, no segundo andar, e coloquei no centro da sala, eu coloquei coloquei um motorzinho, né, o rebolo, né, o moto esmeril, né, da Moto 1000, eu coloquei no centro da sala, no chão, e liguei o sistema. Ele trabalha em 3.600 RPM, tá? Gente, eu coloquei no chão aquele rebolinho, né, com as massas, liguei, eu tive que desligar imediatamente, porque senão aquela sala ela ia para o espaço. Porque tudo começou a vibrar, né? As carteiras começaram a se movimentar dentro da sala de aula, porque aquele negócio estava dentro da sala, trabalhando numa frequência natural, próxima da frequência, estava trabalhando numa frequência de giro, 3.600 RPM, né, do motor, trabalhando próximo da frequência natural daquela laje, daquele retângulo que tem uma massa M. Tá? É claro que lá é um pouco mais complexo, porque ele é enrastado em todas as extremidades da sala, né? Não é só articulado num ponto, né? Mas, gente, o negócio começou a vibrar tanto que eu tive que desligar imediatamente, senão aquilo lá ia, né? E vai, né? Se a gente manter aquela frequência muito grande, ele vai ter vibrações muito grandes, tá? E pode conduzir, então, à falha do sistema. Então, é uma coisa muito interessante, tá? Então, o objetivo sempre de termos o cálculo da frequência natural é sempre nós tentar sair, né, da frequência de trabalho, da frequência de giro da máquina, sair sempre, né, estar sempre distante da frequência natural do sistema. Lá em eixos e árvores, em elementos de máquinas, a gente sabe que a vibração, a frequência natural de um eixo, ela tem que ser em torno de 10 vezes a frequência de trabalho do sistema, tá? Então, nós temos que tirar massa, né? Temos que fazer alguma coisa para que a frequência natural do sistema, do eixo, se modifica e fique bem longe da frequência de trabalho de giro do eixo, tá? Então, aqui é o caso, então, do pêndulo composto. Então, essas são as expressões, tá? Então, aqui foi colocado o J0 para dois casos, que são bem típicos, que a gente vai trabalhar. Os livros de vibração, eles fornecem o J0 para diversos casos, tá? E se nós tivermos algum problema, nós vamos lá em mecânica estática e vamos nos livros de mecânica e calculamos o I0, então, né? Lembram que o I0 é igual ao J0 aqui em vibrações mecânicas, tá? O momento de inércia é igual ao J0 aqui do livro de vibrações mecânicas do Hall. Então, a gente pode ir lá nos livros de mecânica estática ou dinâmica e identificar fórmulas que permitem calcular o I0, tá? Bom, se nós compararmos no caso da frequência natural deste sisteminha aqui, ó, MGD sobre J0 na 1/2 de um pêndulo composto, com a frequência de um pêndulo simples, o pêndulo simples, lembram que ele tem toda a massa concentrada lá no ponto M, tudo num ponto, tá? Ok? Que na prática é quase que impossível, tá? É uma simplificação, tá? Se nós igualarmos essas duas frequências naturais aqui, ó, certo? Então, ó, se nós pegarmos aqui o MGD sobre J0 na 1/2, que é a frequência do pêndulo composto, igual a raiz quadrada de G sobre L na 1/2, tá? A gente corta aqui as raízes, tá? E fica MGD sobre J0 igual a G sobre L. Eu posso cortar, então, o G aqui, ó, tá? E aí resulta, então, nessa expressão, ó. O L é igual ao J0 sobre massa vezes D, tá? Que seria o comprimento, fazendo uma analogia
ao pêndulo composto, ao pêndulo simples, esse seria o comprimento que deveria ter o pêndulo simples equivalente do pêndulo composto. Então, se eu jogasse esse L na forma do pêndulo simples, eu conseguiria calcular a mesma frequência natural do sistema. Tá? Então, é um pêndulo simples equivalente, com esse comprimento aqui. Ó, tá? Então, isso também, em alguns casos, é usado principalmente, né, para o cálculo, então, do centro de percussão do sistema. Tá? Então, é a ideia do pêndulo composto. Tá? Pêndulo composto. Então, aqui ainda, aí nós temos, então, eu peguei só o finalzinho da observação do comprimento do pêndulo simples, tá? E estou colocando ali, então, esta fórmula aí, o LJ0MD, tá? Então, pessoal, nós podemos fazer algumas simplificações, tá? Então, aqui, ó, isso está ligado lá com a mecânica estática, tá? Raio de giração, o momento de inércia mássico, né? O raio de giração, tudo isso está ligado com a mecânica estática, tá? Então, aqui nós temos o seguinte, ó. Se nós pegarmos, então, este L aqui, ó, e fizermos com que o J0, na realidade, lá, o I0, então, né, eu vou colocar aqui, o I0, lá em mecânica estática, ele é igual a J0, se nós fizermos isso aqui igual a massa vezes o K0, onde o K0 ao quadrado é o raio de giração. Se nós pegarmos esse J0 e substituirmos ele dentro dessa expressão aqui, ó, o nosso L vai ficar igual a massa vezes K0 ao quadrado sobre massa vezes diâmetro, distância D até o centro de giro. Tá? Nós podemos simplificar a massa e o L, então, ó, fica raio de giração ao quadrado sobre a distância do centro de giro até o centro de massa. Tá? Esse vai ser, então, o valor de L. Também, se nós pegarmos aqui, ó, Kg representa o raio de giração em torno de G. Kg é o raio de giração em torno de G e o K0 é em torno de um ponto O qualquer, aqui em cima. Tá? O K0 é o raio de giração em relação a um ponto de giro qualquer e o Kg representa o raio de giração em relação ao CG da figura, né? Ao CG aqui, CG. Então, a gente sabe lá da mecânica estática que o I é o IG mais MD ao quadrado, né? O J0, então, a gente sabe que o I aqui, ó, é o I0, né? Isso aqui é o I0. Colocando no nome das variáveis, isso aqui, essa forma aqui é a forma que a gente vê lá em mecânica estática, quando a gente estuda esse assunto aqui, tá? Então, é o I. Então, passando aqui para o Hall, vibrações mecânicas, J0 é o JG, momento de inércia em relação ao centro de massa, mais MD ao quadrado. Tá? D a distância. Se o J0 é... Está aqui o J0. Massa vezes K0 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a... o JG também é massa vezes KG ao quadrado, mais, então, o MD ao quadrado. As massas todas se cortam e a gente tira, então, que o K0 ao quadrado é igual ao Kg ao quadrado mais D ao quadrado. D é a distância, o D
é a distância do centro de giro até o centro de massa. Aí, nós podemos colocar esse... nós sabemos que o D aqui, ó, dessa expressão aqui, se nós colocarmos ela, o D é igual a K0 ao quadrado sobre L, e se nós colocarmos ele aqui, fica que K0 ao quadrado igual a KG maiúsculo ao quadrado, mais K0 ao quadrado sobre L. E aí, se nós colocarmos, né, tudo o K0 em evidência, tá? Nós tiramos, desculpe, é isso aí, né? Nós tiramos, então, aqui, ó, o valor deste L aqui, ó. Nós podemos isolar o L, então, ó, isolando esse L aqui, nós chegamos que o L é igual ao KG, só deixa eu explicar onde que nós chegamos aqui, sobre D mais 1, tá? Então, a gente vai chegar nessa expressão, colocando o K0 em evidência, fazendo uma série de substituições, chegamos a esse valor aqui, ó. Tá? Esse valor, então, é o valor dL. Se a linha OG, eu tenho o pêndulo, e aqui o G. Se a linha OG for estendida até um ponto A, de modo que a distância GA seja igual a KG ao quadrado sobre diâmetro, tá? Essa equação aqui, então, ela se torna que L igual a essa equação aqui, GA mais D, que é igual à própria distância OA. OA. E, por consequência, a frequência natural do sistema, se nós substituirmos na equação anterior, também pode ser calculada por G sobre OA na 1/2. Aí vem o segundo ponto. E vocês entenderam? Ó, nós pegamos nessa expressão, nessa dedução que o Hall faz lá, tá? Ele estende o ponto O, uma linha, até um ponto A. E aí ele deduz, então, por essa sequência de fórmulas, que a frequência natural também pode ser calculada por essa expressão. Ó, coloca o G sobre K0D, né? Então, isso aqui, ó, coloca na frequência do pêndulo, ó, o L, cadê o L? Está aqui, ó. Esse é o L. Colocando esse L na frequência do pêndulo simples, ó. Aqui o pêndulo simples, a frequência do pêndulo simples. Colocando essa dimensão L, K0 ao quadrado sobre G lá no pêndulo simples e fazendo todas as transformações aí, a gente chega então nessa fórmula aqui. Quer dizer que se um corpo for articulado em O ou em a frequência natural é a mesma. A gente sabe que a frequência natural do pêndulo composto depende da distância, olha aqui, vamos voltar aqui atrás de novo, ó. Ele depende da distância do centro de giro em relação ao centro de massa. Tá? Ele depende dessa distância. Que é essa aqui, ó. É o D, ó. É essa dimensão aqui, ó. Qualquer ponto diferente de O que altera essa distância, altera também a frequência natural. Então, essa dedução, ela diz que se um corpo for articulado em O ou em a sua frequência natural é a mesma. Então, se eu articular neste ponto aqui ou neste, eu posso ter a mesma frequência natural. Certo? Então, existe um outro ponto A, onde o corpo vai ter uma frequência natural igual se ele girar em relação a esse ponto A. Então, de uma certa forma, se ele girar em cima, vou trocar a cor aqui, se o corpo girar em cima deste ponto aqui, com essa distância GA, ó, é essa distância GA, ele tem uma frequência natural ômega n. Mas se o corpo também girar
em cima do ponto O, com essa distância D, ele também vai ter a mesma frequência ômega-n. E a esse ponto, então, A, que nós temos aqui, nós chamamos ele, então, de centro de percussão, né? Centro de percussão, que é importante na engenharia, né? Então, como é que eu calculo esse centro de percussão? Eu pego, né, a frequência natural, né? Eu largo isso aqui lá na forma anterior do pêndulo composto e calculo essa distância OA aqui, ó. Tá? Aí eu tenho, então, calculo OA, eu tenho a dimensão D, que é essa dimensão aqui, OA menos D, vai dar, então, essa distância GA aqui, ó, que eu preciso. E aí, então, eu tenho esse centro de percussão. Esse centro de percussão, pessoal, ele é importante na engenharia, né? Porque ele, se o corpo for articulado em O ou em A, ou no seu centro de percussão, sua frequência natural é a mesma, centro de percussão. E aí vem essa... Acho que aqui eu tinha mais uma coisa para colocar aqui, eu acho que já era essas deduções aí que eu ia colocar aqui, tá? Então, aqui, ó, eu tenho, por exemplo, o ponto A e o ponto O. Então, se ele for articulado em O ou em A, ele vai vibrar nessa mesma frequência natural, e aí, então, esse segundo ponto representa o ponto de percussão. Todo sistema tem um ponto de percussão, tá? E esse centro de percussão, ele é um ponto do pêndulo, então, que quando percutido, quando batido, não produz qualquer reação no ponto de apoio que o faça girar em torno dele, tá? Por exemplo, se esse aqui é o ponto, o centro de percussão dessa barra girando em cima deste ponto aqui, tá? Então, só vamos colocar aqui, ó. Aqui eu tenho o centro de massa, essa é a distância D, tá? Essa é a distância D. Então, essa distância GA, ó, é a distância do centro de percussão. Então, se nós girarmos, se soltarmos a barra da posição que está aí de equilíbrio, ela vai bater em B aqui, ó. Esse ponto A, ele vai se chocar em B. Se o impacto se der no ponto de percussão, se esse impacto aqui se der na direção do centro de percussão, né, esse impacto não vai se transmitir em vibração, em força para a barra. Tá? Então, se o impacto não se der nesse ponto aqui, todo esse impacto vai se transmitir até o vínculo, vai gerar uma força que vai se transmitir até o vínculo, até o centro de giro da barra A. Vocês já notaram que tem portões eletrônicos? É bem caro um portão, aquelas cancelas que nunca funcionam, está sempre quebrada. A cancela que está sempre quebrada é porque, possivelmente, o sujeito que instalou ela, quando ela desce, não calculou o centro de percussão e não colocou esse centro de percussão, né, coincidindo com o ponto de impacto da cancela. Se esse centro de percussão não coincide com com o ponto B de impacto, toda vez que a cancela bate no ponto B, ela transmite uma força gigantesca para a articulação e, como consequência, para o sistema. E força grande vai acabar comprometendo a resistência do apoio, vai provocar uma sobrecarga no motor elétrico muito grande e tudo isso vai pifar logo, né? Tudo isso vai falhar meio logo. Então, a gente tem uma condição extrema de que quando a gente mexe com pêndulo composto, os pontos de impacto eles têm que ser colocados no centro de percussão do sistema, para que não transmita reações de apoio muito grandes que possa comprometer o sistema. Caso típico... não é que elas se anulam, né, professor? Elas se amenizam, isso? Teoricamente se anulam.
né? Não tem. Se Ela você chega colocar... a se anular mesmo? Bom, tá. Uhum. Como? Não. Tá. Teoricamente, elas se anulam, tá? Mas a gente sabe que nem sempre a gente consegue fazer essa coisa acontecer certinha, né? Aí elas minimizam, tá? Caso típico é o bastão de beisebol. Aí tentar fazer o bastão de beisebol aqui. O bastão de beisebol, isso aqui não é bastão de beisebol, né? Você compra o bastão de beisebol, ele tem uma figura geométrica, ele tem um J0, tá? Você vai pegar na mão o bastão de beisebol nessa região aqui, ó. E o bastão de beisebol, ele tem um lugarzinho, alguns têm um X, que mostra aonde a bola tem que bater. Quando o cara vai... Eu nunca joguei beisebol, tá, pessoal? Não sei nem como é que é o bastão de beisebol, né? Na verdade, eu tenho um, né? Que não é um bastão de beisebol, que é um bastão que o meu pai fez para bater pneu de caminhão, né? E aquele lá é o meu bastão de beisebol, né? Não é um bastão de beisebol, mas dá para ver bem nele, tá? Mas eu nunca tive um bastão de beisebol propriamente dito. Eu tenho lá um bastão para testar se os pneus estão murchos dos caminhões, né? Foi meu pai mesmo que fez, ele me deu de presente e eu tenho ele, né? Então, para vocês terem uma ideia. Então, no bastão de beisebol tem um X que diz aonde que a bola tem que bater, ou melhor ainda, onde que o jogador tem que acertar a bola no bastão. Aí tem toda a implicação do jogo também, né? Mas se a bola bater... Esse centro aqui, ó, esse ponto, é o ponto de percussão. Esse ponto aqui é o ponto de percussão do bastão, tá? Então, o bastão, se você bater com a bola nesse ponto aqui, ó, não vai ser transmitida uma força que vai para o braço do sujeito. Se você bater a bola em qualquer local diferente do centro de percussão, o jogador vai sentir uma reação de apoio muito grande na sua mão e vai forçar muito vai ter um esforço físico muito grande, tá? Então, se a batida, o impacto não se der no ponto de percussão, o jogador vai sentir muita reação de apoio no seu braço e isso vai cansá-lo bastante. Outro local é o martelo. O martelo também, né? Se vocês observarem, o martelo ele tem uma massa muito grande aqui e um J0. Vou pegar aqui uma marreta, tá? Depois, o cabo. Vamos pensar que o cabo tem uma massa desprezível, ele tem também uma segunda J0 e uma massa praticamente desprezível com relação à marreta lá na ponta, que é de ferro fundido cinzento, tá? Mas a marreta também ela tem um ponto de percussão, né? Na realidade, esse ponto aqui, ó, ou o sujeito que vai quebrar uma pedra ou vai bater alguma coisa, ele tem que pegar em um ponto específico da marreta, para ele não sentir o impacto na sua mão, tá? Então, se esse aqui for o centro de percussão, tá? Ele vai ter toda a relação J0, D e assim por diante, vai ter o CG mais ou menos próximo aqui, né? A maior parte da massa está colocada aqui no ferro fundido, né? Próximo ao... Então, o CG deve estar por aqui, e aqui, então, vai estar o centro de percussão, né? O ponto GA. Se você pegar a marreta na mão e for quebrar uma pedra, se você pegar ela no centro de percussão, você não sente o impacto da batida na pedra sobre o seu braço. Mas se você resolver pegar a marreta num ponto diferente do centro de percussão, cada vez que você bater na pedra, você vai bater na pedra nessa região aqui, você vai sentir um impacto grande no seu braço, que vai acabar provocando fadiga, né, cansaço, né, e pode até machucar o sujeito aí, tá? Então,
é importante, né, ter o centro de percussão. Tá? Ele é importante para não ter essa reação, né, sobre o sistema. Então, as máquinas que a gente vai projetar, quando elas têm peças quaisquer, né, se houver um centro de giro, se houver um centro de gravidade aqui, né, um ponto de origem de giro, né, os impactos que vão se dar, né, tem que se dar sobre o ponto GA. O impacto, onde vai ocorrer o impacto da máquina, tem que se dar sobre o ponto GA, a distância GA, para que não transmita cargas excessivas para os mancais que venham a danificar a máquina. Tá? Então, a gente pode calcular isso a partir deste sisteminha aí. Então, a partir daquelas equações anteriores, a gente pode calcular esse centro de percussão e fazer ali ocorrer os impactos do pêndulo composto sobre J0 vezes igual a zero. Então, essa é a equação do movimento do pêndulo composto. Pêndulo composto. Tá? Então, deixei agora para vocês fazerem uma atividade. Dessa expressão aqui, a gente sabe que, então, isso aqui tudo representa o ômega n ao quadrado, frequência ao quadrado. Eu quero que vocês agora, né, isso aqui é uma equação diferencial de segunda ordem homogêneo. Vou colocar aqui, homogêneo. Eu quero saber qual que é a solução dessa equação. Então, eu quero que vocês me definam qual que é a equação ao longo do tempo de deslocamento, qual é a expressão que representa a velocidade desse sistema e qual que é a expressão que representa, ao longo do tempo, a aceleração angular desse pêndulo composto. Porque o que nós precisamos é justamente os gráficos de deslocamento, velocidade e de aceleração, para poder interpretar o sistema. Então, como última atividade deste capítulo de sistemas com 1 grau de liberdade, sem amortecimento, depois de tudo que nós deduzimos, né, eu gostaria então que vocês encontrassem essa solução aqui. Tá? Encontrassem a equação do deslocamento em função do tempo, a solução dessa equação de cima, da aceleração e da velocidade ao longo do tempo para essa equação diferencial aqui. Ó, tá? Seguindo todos aqueles exemplos que a gente viu até agora. Todos eles tinham uma solução. Tá? Agora, então, qual é essa solução? Vocês calculando isso, então, agora. Fechou? Tá? Então, atividade, então, para vocês fazerem agora, então.